Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bondade e a misericórdia do Senhor permaneça sempre sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, este que tem por objetivo apoiar os professores da Escola Bíblica Dominical nas suas aulas para o domingo de manhã. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título Discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. Então vamos à nossa aula. Meus irmãos, dando continuidade ao livro de Deuteronômio, este que é o último livro do Pentateuco escrito por Moisés, registra os últimos períodos de Israel quando ainda estavam no deserto. Ali, acampados na terra de Moabe, ao lado do Jordão, nas fronteiras da terra prometida, Moisés dá as últimas instruções para preparar o povo para a invasão da terra de Canaã. Moisés faz ali 4 grandes discursos. Estes discursos foram registrados de forma escrita. Assim, gerou para nós o livro de Deuteronômio, que é objetivo do nosso estudo hoje. Os 4 grandes discursos de Moisés. Meus irmãos, o primeiro capítulo da nossa lição traz o título Primeiro Discurso de Moisés. Esse primeiro discurso aborda Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 4 e verso de número 43. Meus irmãos, o primeiro discurso de Moisés aborda o passado do povo israelita. A plateia de Moisés, ao ouvir o seu discurso, era composta por Josué, Calebe e a segunda geração do povo israelita, ou seja, os filhos daqueles que morreram no deserto. Ali, no seu primeiro discurso, Moisés chama a atenção daquela segunda geração para que eles não cometessem o mesmo erro de seus pais no deserto. Quais erros? Não creram na promessa de Deus, desobedeceram ao pacto, foram infiéis quanto à idolatria, porque aceitaram a idolatria, tentaram a Deus no deserto. A situação do povo da primeira geração era uma situação tão grave que Deus os impediu, como consequência, de entrar na terra prometida. Deus fez promessas maravilhosas para a primeira geração, porém eles não creram. Isso foi o que Moisés abordou no seu discurso. Olha só, Deuteronômio capítulo 1, verso 29 e 30 diz assim: Então eu vos disse, Deus falando da primeira geração, não vos espanteis, nem temais, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Olha a promessa maravilhosa de Deus para a primeira geração. Só que no verso 32, Moisés diz assim: Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Deus fez promessas de ajudar a primeira geração, mas a falta de fé lhes impediu de entrar na terra prometida. A situação foi tão grave que no versículo 35 Deus diz: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. A consequência, além de todo o povo, sobrou até para Moisés, meu irmão. No verso de número 37, também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Meus irmãos, depois desse discurso, lembrando todos os erros do passado, Moisés chama a atenção agora da sua plateia, a segunda geração, e diz para eles o que está escrito em Deuteronômio capítulo 4 e verso 1, agora para a segunda geração. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais
vos dá. Observe aí, Moisés chama a atenção da segunda geração, daqueles que vão entrar na terra prometida, e diz, olha, houve os estatutos, primeiro para cumprir, segundo para viver, terceiro para entrar na terra prometida. E por último, no verso de número 2, ele chama Israel ao cumprimento fiel daquilo que está escrito. O verso 2 diz assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. É Deus chamando Israel à fidelidade em cumprir o pacto que Moisés iria lhes entregar. Meus irmãos, a estratégia do Espírito Santo em ter dado para Moisés um discurso fazendo o povo lembrar do seu passado para entender o seu presente é também uma forma muito relevante para nós, a Igreja do Senhor Jesus, olharmos também para o passado para entender o projeto de Deus no nosso presente. Meus irmãos, às vezes olhar para o passado traz dores, traz mágoas, é uma lembrança de perdas, lembranças de momentos ruins. Porém, o Espírito Santo nos convida a olhar para o passado como um aluno, como um aprendiz, como quem olha para o passado para aprender. E nisso, meu irmão, o povo de Israel tem muito a nos ensinar. O Antigo Testamento é uma história que está no passado, ocorreu há muitos anos. Porém, os relatos descritos no Antigo Testamento acerca do povo de Deus nos traz um alerta dado pelo Espírito Santo para não cometermos o mesmo erro de Israel. Hoje, nós somos povo de Deus aqui na terra. Israel também é povo de Deus e nós precisamos olhar para o exemplo de Israel para não cometer os mesmos erros. Por isso, meus irmãos, como um aprendiz do Espírito Santo, vamos olhar para o Antigo Testamento e aprender que não podemos ser incrédulos, não podemos ser infiéis, não podemos tentar o Senhor nosso Deus, não podemos negligenciar a fidelidade da palavra. Nós somos a igreja eleita que precisa andar conforme a palavra do Senhor. E Israel tem muito a nos ensinar dentro deste aspecto. Dando continuidade à nossa lição, entramos agora para o capítulo 2, que traz o título Segundo Discurso de Moisés. Aborda os capítulos de Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 44, até o capítulo 26 e verso 19. Meus irmãos, este é o maior discurso de Moisés, do capítulo 4 até o capítulo 26. Se o primeiro discurso abordava o passado do povo hebreu, este segundo discurso aborda agora o presente. Moisés, em seu discurso, traz à memória do povo todas as leis e regras que já vinham sendo trabalhado com o povo hebreu desde o Êxodo, passando por Levítico, Números e agora entrando para Deuteronômio. Meus irmãos, é tanta regra, é tanta lei, é tanto detalhes de cada uma das regras e cada uma das leis que se torna inviável em uma escola bíblica dominical, em uma única aula, tratarmos sobre todos estes assuntos. Porém, sabiamente o nosso irmão Moisés fez um grande resumo, dizendo que todas essas leis, do capítulo 4 até o 26, podem ser divididas em 3 grandes vertentes, que está baseado em Deuteronômio capítulo 4 e verso 45, que fica dividido da seguinte forma. Acompanhe aí na sua tela. Fica dividido, meus irmãos, entre juízos, estatutos e mandamentos, ou seja, todas aquelas leis e regras do capítulo 4 ao 26 podem ser divididas nessas 3 vertentes. Primeiro, o que são juízos? Seriam regras ou leis, ou até mesmo costume antigo, pelo qual o juiz deveria guiar-se para julgar um israelita. Num caso concreto, seria: você matou, então você vai roubar. Se você matou, então você vai morrer. Você roubou, então terá uma consequência. Ou seja, um juiz da época poderia analisar caso a caso conforme que estava escrito na regra, conforme estava escrito na lei. Isso era chamado de juízos. Nós temos aí também os estatutos.
Estatutos seria regras permanentes de conduta sem a necessidade de juiz, onde o juiz seria a própria consciência do indivíduo perante Deus. Agora aqui já tinha a ver mais com a sua religiosidade. Por exemplo, você deveria ter oferecido um sacrifício, mas não ofereceu. Nenhum juiz iria lhe julgar por causa disso, mas perante Deus, a sua consciência certamente seria julgada. Aí nós poderíamos falar do voto que você não pagou, da purificação que o israelita não fez. Então seriam coisas que você deveria ter feito, mas não fez, mas um juiz não iria julgá-lo, mas Deus iria julgar conforme a sua consciência. E por último, nós temos a divisão aí dos mandamentos, que não é uma ordem permanente, mas uma ordem que poderia ser cumprida de uma só vez. Os mandamentos tinham a ver com, por exemplo, a extinção da idolatria. Isso era para ter sido feito de uma única vez por todas. Não precisava todo dia o Israel estar tirando a idolatria. Isso era para ser feito de uma única vez. Outro exemplo, nomear os juízes. Foi uma ordem que Moisés deu para quando entrassem na terra prometida. Esse mandamento deveria ser cumprido de uma única vez. E também o estabelecimento das cidades de refúgio, por exemplo, foi um mandamento que precisava ser cumprido de uma única forma. Meus irmãos, todos os mandamentos do capítulo 4 ao 26 estão divididos nessas três vertentes: juízes, estatutos e mandamentos. Todos esses mandamentos, todos esses juízos e todos esses estatutos, eles se resumem numa única coisa. Lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo diz que o fim de todo mandamento é o amor. E também Deuteronômio traz essa mesma verdade. Deuteronômio capítulo 30 e o verso 16 nos diz assim: porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, olha só, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir. Olha só, Deus dizendo que o resumo de todos os mandamentos, juízos e estatutos é amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, quando falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, nós chegamos ao versículo-chave de todo o livro de Deuteronômio, que está em Deuteronômio no capítulo de número 6 e o verso de número 4, acrescido também do verso de número 5. Essa é a referência-chave do livro de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Meus irmãos, não existe amor sem obediência aos mandamentos, e para facilitar o cumprimento da obediência aos mandamentos, também precisa de amor. Então o amor, irmão, é a base para que o relacionamento com Deus dê certo, a obediência seja seguida. Tudo isso depende do amor. Somente para Israel? É claro que não. A Bíblia Sagrada também ensina para nós, enquanto igreja, que devemos amar ao Senhor. Aí a Bíblia pega e diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, aí eu saberei que vocês então me amam. Vamos olhar essa referência? Está lá no livro de João, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 21. Olha só que referência interessante. A partir do verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Olha o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Perceba, meus irmãos, que o amor
e os mandamentos estão interligados. A segunda coisa que Deus fala para Israel dentro desse grande discurso de Moisés era a importância de não apenas eu amar a Deus, mas ensinar os meus filhos a também seguir os mandamentos do Senhor. Vamos voltar lá para Deuteronômio, capítulo 6. Olha só o que diz aí o verso de número 7. E as intimarás a teus filhos, e dela falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Meus irmãos, não basta eu amar a Deus, eu preciso ensinar aos meus filhos a ter este mesmo respeito, este mesmo amor, esta mesma fidelidade. Devemos tomar cuidado. Nós somos grandes obreiros, mas não estamos ensinando os nossos filhos a serem obreiros. Nós somos responsáveis na obra do Senhor, mas não estamos ensinando isso aos nossos filhos e devemos tomar cuidado. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e segundo, ensinar os nossos filhos a ter o mesmo respeito. Entramos agora para o capítulo de número 3, que tem o título Terceiro Discurso de Moisés. Aborda os capítulos de Deuteronômio, capítulo 27, do verso 1 até o capítulo 28 e verso de número 68. Meus irmãos, se o primeiro discurso tinha a ver com o passado, o segundo discurso tinha a ver com o presente, agora o terceiro tem a ver com o futuro escatológico do povo hebreu. Isso porque Moisés trouxe mensagens também que deveriam ser cumpridas quando eles já estivessem na terra prometida. Uma ordem foi dada a Josué e aos levitas para que se fizesse, que tem a ver ali com as bênçãos e maldições no Monte Ebal e Gerizim, e a segunda ordem, ou a segunda mensagem no seu discurso, eram mensagens escatológicas que se cumpririam caso Israel não obedecesse a palavra do Senhor, estando na terra prometida. A primeira mensagem tem a ver com o Monte Ebal e Gerizim. Acompanhe aí na sua tela. Meus irmãos, nós temos aí esta foto que mostra para nós aí o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E no meio, entre os dois, nós temos a cidade de Siquém. Segundo alguns historiadores, existem 8 quilômetros aí de distância entre um monte e o outro. Foi no pé desses montes que o povo de Israel foi dividido, 6 de cada lado, para que ouvissem todos os mandamentos do Senhor, conforme a tabela que eu estou mostrando agora aí para os irmãos. No Monte Gerizim foi feita a leitura das bênçãos, Deuteronômio capítulo 28, do verso 3 ao 13. No Monte Ebal foi feita a leitura das maldições, Deuteronômio capítulo 27, do 15 ao 26. No Monte Gerizim havia 6 tribos, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Lembrando que José aí, ele está representando pelos seus 2 filhos, que se tornaram as 2 novas tribos. E do outro lado, no Monte Ebal, nós temos aí outras 6 tribos, Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naphtali. Meus irmãos, nós não sabemos como é que foi feita essa divisão, quem ficaria de um lado e o porquê que o outro ficaria do outro lado. Porém, nós temos uma referência aí que distingue os filhos através da próxima parte aí, ó. Os filhos das esposas livres, Raquel e Lia, estavam no Monte da Bênção. E os filhos das esposas concubinas, Bila e Zilpa, eram os que estavam no Monte Ebal. Exceto aí nós temos Ruben e Zebulon, que eram o primeiro e últimos filhos de Lia. Lembrando que Lia era a esposa que Jacó menos amava. Lembrando também que Ruben era o primogênito de Lia, mas que perdeu a primogenitura porque cometeu incesto. E Zebulon era o filho mais novo da esposa menos amada. Então, talvez não seja essa a resposta, mas é uma distinção que coloca aí uma divisão entre os filhos, de Jacó, entre as esposas livres e as esposas que eram concubinas, e os outros 2 que deixaram a desejar aí no seu percurso. E Zebulon, que era o mais novo, e ser o mais novo nessa época não era exatamente algo de muita honra.
A fertilidade e a esterilidade dos montes são símbolo de advertência das consequências das escolhas do povo. Meus irmãos, essa mensagem do Monte Gerizim e Ebal, isso deveria ser cumprido, por Josué quando entrassem na Terra Prometida. Por isso está falando do futuro. Mas não é essa a única referência escatológica desse discurso de Moisés. Nós temos outras duas referências que são bastante relevantes para mostrar que a profecia foi muito distante, muito além do tempo de Moisés. Acompanhe aí na sua tela. Nós temos a primeira referência de Deuteronômio no capítulo 28, nós temos aí o verso 49, porém a história vai até o verso de número 50. Meus irmãos, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. O povo de Israel não obedeceu a Deus e a profecia teve que se cumprir. Contra Israel, invasão dos assírios como águia, Oséias 8:1. Contra Judá, invasão da Babilônia com asas de águia, Daniel capítulo 7, verso 4. Meus irmãos, o fato da profecia ter se cumprido para Israel e depois para Judá é porque no tempo do cumprimento da profecia, o reino já estava dividido. Então havia o reino do norte e o reino do sul, motivo pelo qual a Assíria e a Babilônia fizeram com que se cumprissem a profecia de Moisés. Ainda há uma segunda parte da profecia, acompanhe aí na sua tela. Deuteronômio capítulo 28, verso 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Aí, meu irmão, está falando da dispersão. O Senhor vai espalhar o povo da terra prometida se eles não obedecerem ao pacto. E isso se cumpriu. A dispersão do povo de Deus ocorreu várias vezes durante a história. Pelos povos assírios, babilônicos, persas, gregos e romanos. Meus irmãos, fiel é a palavra do Senhor. Deus disse que ia cumprir e Deus cumpriu. A bênção e a maldição. Se obedecesse, somente bênção. Se desobedecesse, maldição. E as maldições se cumpriram porque o povo de Israel não obedeceu ao pacto e ao concerto de Deus. Meus irmãos, chegamos ao último capítulo. Capítulo de número 4, que tem o título Quarto discurso de Moisés, aborda Deuteronômio, capítulo 29, do verso 1 até o capítulo 30 e verso de número 20. Meus irmãos, para a maioria dos historiadores e maioria das bibliografias, não existe esse quarto discurso. Na verdade, ele faz parte do terceiro. Mas a nossa lição fez essa divisão. Então, no capítulo 29, o discurso de Moisés aborda as regras do concerto. Dizendo mais ou menos assim, Israel, essa aqui é a regra. No capítulo de número 30 ele diz, e agora? Vocês vão obedecer ou não vão obedecer? Olha só, Deuteronômio capítulo 30 e verso 15. Veis aqui, hoje, te ponho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aqui Deus esperava uma resposta. Essa resposta, meus irmãos, não está no livro de Deuteronômio. Não está aqui uma resposta clara, assim como houve uma resposta clara e objetiva para a primeira geração lá aos pés do Monte Sinai. Lá a Bíblia diz, sim, nós obedeceremos ao Senhor. Aqui não existe essa resposta clara. Porém, nós entendemos que eles aceitaram o concerto, uma vez que se cumpriu a promessa de eles entrarem na terra prometida. Aqui encerra os discursos de Moisés. Agora
Agora nós entramos para o capítulo 31, aonde começa dois fatos históricos de suma importância para todo o Pentateuco e também para a nação israelita, que é, no capítulo 31, a escolha de Josué para suceder o grande líder Moisés. O capítulo de número 32, Moisés faz um louvor à palavra do Senhor, exaltando a lei do Senhor. Acompanhe aí na sua tela. Deuteronômio capítulo 32 e verso 2, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Moisés está comparando aí, ou dizendo que a doutrina do Senhor é como chuva, como orvalho, como chuvisco e como gotas. Meus irmãos, em outras palavras, Moisés estava dizendo que como a água cai sobre a terra e faz uma terra florescer, assim a palavra do Senhor poderia mudar o coração daquele povo para torná-los um povo diferente, porque o poder da palavra tem esta capacidade de transformar a vida das pessoas. E nesse capítulo 32, Moisés faz esse louvor, essa exaltação à palavra do Senhor. Quando entra para o capítulo 33, Moisés encerra abençoando todo Israel. E no capítulo de número 34, o servo de Deus chega ao seu tempo e morre. Meus irmãos, Moisés teve uma enorme contribuição para a história dos israelitas, assim como também para a Bíblia Sagrada. É inegável a sua contribuição. A vida desse grande homem de Deus pode ser dividida em três partes. Podemos dividi-la de 0 a 40 anos, quando ele ainda estava no Egito, de 40 a 80 anos, quando ele constitui a família, juntamente com o seu sogro Jetro, lá no deserto, e de 80 a 120 anos ele lidera o povo de Israel no deserto. A respeito da sua morte, quando ele chega aos 120 anos, a Bíblia Sagrada relata da seguinte forma: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A morte de Moisés está registrada em Deuteronômio, no capítulo 34, do verso 5 até o verso 11. Meus irmãos, tão extraordinária é a história de Moisés e por que ele não entrou na terra prometida? Segundo a Bíblia Sagrada, duas foram as razões que impediram Moisés de entrar na terra prometida. A primeira razão, o próprio povo de Israel. Isso está registrado em Números, melhor dizendo, Deuteronômio, no capítulo 1 e verso 37. E a segunda razão pelo qual ele não entrou está registrada em Números, capítulo 20, do verso 1 ao 13, que foi a sua desobediência à ordenança do Senhor. Deus disse que ele ordenasse a pedra que saísse água, e ele por 2 vezes bateu na pedra. E Deus disse que Moisés não creu na ordem do Senhor, e na desobediência ele não santificou o nome do Senhor. Por esta causa, Deus proibiu que Moisés entrasse na terra prometida. Moisés chegou até a tentar argumentar com Deus a possibilidade de ele entrar. Porém, Deus disse que aquele assunto estava encerrado e Moisés não poderia mais falar sobre aquele assunto. Meus irmãos, independente disso, Moisés foi um homem extraordinário por várias razões. Acompanhe aí na sua tela. Seu maior título foi servo do Senhor. Por 18 vezes ele foi assim chamado. Foi considerado o homem mais manso de sua época. Está em Números capítulo 2 e verso 3. A ele é atribuído todo o Pentateuco e Salmo, o Salmo de número 90.
Moisés foi o homem que morreu mais jovem em sua família. Seu trisavô Levi morreu com 137, o bisavô Coate morreu com 133, o pai Arão morreu com 137 e seu irmão Arão com 123. Como ele morreu com 120, ele foi o que morreu mais jovem. Segundo a Bíblia de Estudo Deike, Moisés nasceu e morreu na mesma data, em 1º de fevereiro. O corpo de Moisés foi defendido pelo arcanjo Miguel, Judas, capítulo 1 e verso 9. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus para que Israel não fizesse do corpo dele um objeto de adoração. Meus irmãos, certamente que Moisés foi um homem extraordinário, disso nós não temos dúvida. O primeiro contato de Moisés com o povo hebreu foi quando aos 40 anos ele saiu para ver os seus irmãos, ele viu a carga de escravo que eles estavam vivendo e aquilo causou um impacto nele. Nesse momento, para defender um hebreu, ele acabou matando um egípcio. Foi quando ele fugiu para o deserto e muitos anos depois, 40 anos depois, ele volta para liderar o povo hebreu. Agora, já prestes a morrer nos seus últimos momentos, eu acho muito interessante quando Deus diz, sobe no monte porque lá tu vai morrer. Um dos últimos pedidos de Moisés para Deus, sabe qual é? Poderia ser qualquer outro, meu irmão, que ele pudesse pensar. Mas o que Moisés pensa é, Senhor, dá para este povo um novo líder que seja um homem de verdade, para que o teu povo, Israel, não ande como ovelha sem pastor. Meus irmãos, perceba o amor que o líder Moisés desenvolveu pelo povo de Israel. Esta é uma das grandes lições que aprendemos com Moisés, o amor de um líder pelos seus liderados. Um outro grande ensino e exemplo que temos de Moisés foi trago para nós através do escritor ao livro dos Hebreus, honrando a fé de Moisés e dizendo que a fé de Moisés é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Não há dúvida que Moisés é um homem extraordinário e que trouxe no Pentateuco, que hoje estamos encerrando, nos trouxe um ensino extraordinário, com palavras extraordinárias e revelações extraordinárias, tanto para Israel como também para a igreja. Queridos, meu irmão, muito obrigado. Obrigado porque assistiu a nossa aula, está fazendo parte da nossa história. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, quero lhe fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal, nos dê esse apoio. E quando inscrever-se, acione também o sininho. Dessa forma o YouTube vai lhe avisar quando nós postarmos um novo vídeo. Faça um comentário, deixe o seu like. Tudo isso que você faz aí no canal é uma forma de nos apoiar e o YouTube reconhece que o nosso canal está sendo importante para alguém, tá bom? Conto com esta sua contribuição. Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe a sua aula e até a próxima aula da nossa EBD. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe.